em Provérbios, capítulo de número 18 e versículo 21. Provérbios 18, 21. El Senhor ministrou um tema a mi coração para esta manhã. E o tema é el poder de las palabras dentro del hogar. ¿Por qué el enfoque, no solamente el poder de las palabras, pero el enfoque está en el poder de las palabras dentro del hogar? Primeiro, porque estamos em um culto de la família. Segundo, porque dentro de casa toda máscara cai, não? Vosotros me conhecem aqui em la igreja, pero Pamela, los niños e agora Mari me conhece dentro de casa. E aí eu não sou o pastor Maicon, aí eu sou o papá, o marido, não? Então dentro de casa não há máscaras. Então, o enfoque para esta manhã é o poder de las palavras dentro del hogar. Vamos repetir este tema todos juntos que está aqui na pantalla. 1, 2, 3. Uma vez mais, o poder. Quantos encontraram Provérbios 18, 21? La muerte y la vida están en el poder de la lengua. E el que la ama comerá de sus frutos. Vamos ler todos juntos aqui em la tradução que tenho aqui em la pantalla. 1, 2, 3. La Amém? Cerre seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, estamos em tu casa esta manhã. E estamos delante de tu palavra. Eu te pido uma vez mais, Senhor, que as ventanas de los cielos sejam abertas sobre este lugar. Que o Senhor envie alimento fresco para nossas almas. E que toda resistência a tu palavra seja repreendida em nome de Jesus. E tu Espírito Santo encontre liberdade em este lugar e corações receptivos a tu palavra. Em nome de Jesus. Amém. Por favor, sentaros. Não ponga aqui o tema do sermão, porque agora os buenos de memória irão recordar a la persona que está a seu lado o tema para esta manhã. Qual é o tema da predicação? Diga a la persona que está a seu lado. Vosotros já estão listos, já sabem que o pastor vai ser, apuntam aí, não? Sabe, hermanos, que o hogar deveria ser o lugar mais seguro do mundo para nós outros. Nosso porto seguro. Mas, infelizmente, alguns hogares são onde estão as maiores heridas que as pessoas cargam por toda a vida. Um lugar de vida pode transformar-se em um lugar de morte. Um lugar de sanidade pode transformar em um lugar que enferma. Uma vez eu falei com uma pessoa que me ha dicho: pastor, minha mulher se queja que eu trabalho muito, pero quando vai chegando a hora de ir à igreja, a casa, perdona, eu quero me quedar em el trabalho, porque quando chego em casa é um inferno, são peleias, discussões, por isso me gusta quedar em el trabalho, porque aí há mais paz e aún me pagam para estar aí. Então, este homem tinha sua casa como não um lugar de paz, um lugar de vida, mas um lugar de morte, um lugar de tristeza. E muito do que passava ali tinha que ver com as palavras que eram pronunciadas dentro desta casa. As heridas mais profundas de muitas pessoas vêm do contexto familiar. Pessoas que deveriam sanar são pessoas que enfermos, e há palavras que são mais duros do que golpes. Eu já estive com pessoas reunidas que me falou: pastor, antes me houvera pegado, porque esta palavra me causou heridas mais profundas que um golpe. Golpe. Esta palavra. Agora, irmãos, a Bíblia nos recomenda verdades simples e poderosas. Olá, agora não podemos contestar. A Bíblia nos recomenda coisas simples e poderosas acerca do uso da língua. Incluso o texto que leemos diz que a vida
y la muerte están en este poder. Entonces, hay poder en la lengua. Hay poder para traer vida o hay poder para traer muerte. Entonces, algunas personas dicen, no, las palabras no tienen poder. Sí, el texto dice que hay un poder en las palabras que nosotros declaramos. Acerca de este tema, hay puntos importantes que me gustaría ministrar a la iglesia esta mañana. Y el primero, por favor, Giovanna puede poner en la pantalla, es este que Giovanna va a poner muy pronto. Ahí está. Las palabras tienen poder espiritual. Mira lo que dice la Biblia en Proverbios 12:18. Proverbios 12:18. Dice así: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Mi Dios. Giovanna, ¿se puede poner un poquito más grande? Porque yo de aquí no veo, los hermanos de ahí, entonces, ¿no? Entonces, hay hermanos, el texto de Proverbios, ¿no? Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Entonces, mira aquí, la Biblia utiliza la lengua tanto para herir como para sanar. La pregunta es, ¿cómo nosotros estamos utilizando nuestra lengua dentro de casa? ¿Para ser medicina o para ser una espada afilada? Hay unos que no son espada, hay unos que son metralhadoras, ¿no? Ya es más poderosa, peligrosa, ¿no? Entonces, mira que la palabra del Señor es muy clara. Palavras, hermanos, não são apenas sonidos, palavras são semilhas. Vou repetir, palavras são semilhas que dará frutos. Tarda, pero um momento, algum momento. Quantos escutam? Amém? Então, as palavras são semilha. Cada palavra pronunciada dentro de casa, em algum tempo dará su fruto. Deus criou o mundo por el poder de la palabra, ¿no? Por el poder de la palabra de Deus, o mundo foi formado e o inimigo destrui hablando. Então, por meio de la palavra é possível construir ou destruir. Además, dice la Biblia que el ser humano refleja lo que está dentro de su corazón cuando habla. ¿No es así que dice la Biblia? El propio Jesús habló que la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Ay, no sé por qué estoy hablando esas tonterías. É porque tú estás lleno dessas coisas. E quando abre a boca, solamente revela lo que já está dentro del coração. Quantos estão me entendendo? Amém? Isto significa, hermanos, que nossa casa revela lo que está dentro. Lo que está dentro não é lo que somos aqui. Aqui nós outros casi, perdona, não me entenda mal, casi somos um personagem. Ou você crê que eu me visto assim dentro de casa? Aqui pongo uma roupa especial. Não está muito bonita, mas é a melhor que tenho. Se você vai à minha casa, eu estarei de pijama. Agora em inverno, dentro de casa é pijama para todo lado. Como um senhorcito maior, não? Pongo as pantufas, as chanclas de senhores maiores, não? Ou você crê que meu pelo está assim dentro de casa? Não? Você só vê meu pelo assim. Aqui é laca, Nayara. Muita laca, não? Aqui é laca, e secador, el secador. Não? Pero dentro de casa, como está o pelo? Só a família sabe. Não? Aqui utilizo palavras distintas, uma postura distinta, uma conduta distinta, pero
eu revelo lo que está dentro de mi corazón, é quando estou com os míos. Además, hermanos, é muito triste saber que algumas pessoas tratam melhor los de afuera do que los de adentro. ¿No? La paciencia con los de afuera es demasiada. La paciencia con los de cerca, ¿no? Quando são as pessoas que nós mais deveríamos cuidar e amar. Põe o relógio aí, chico, senão predico hasta amanhã. ¿Vale? 2, ponto de número 2. Põe grande esse grande, que o pastor só lo ve grande. 2.2. El hogar es el primer lugar donde se define la identidad. Voy a repetir. El hogar es el primer lugar donde se define la identidad. Mira lo que dice la Biblia en Efesios 4:29. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena y la necesaria edificación, a fim de dar gracias a los oyentes. Será que quando hablamos, los oídos de los demás dizem gracias? Las palabras que salen de nuestra boca deben ser para edificación. Ou são declarações como esta: tu nunca haces nada bem. Poder de las palavras, declarações. Uma muito comum: tu és igualito a tu padre, tu madre. Mire, igual o padre, igual a madre. É gracioso que quando utilizamos estas palavras, os padres, dizendo tu és igual a tu madre, tu és igual a tu padre, nunca são de las coisas buenas, sempre de las coisas malas. Porque las coisas buenas, ¿no? Eric, las cosas buenas corrió toda de mí. Las malas, de Pamela. Pero son palabras, son declaraciones, ¿no? Tú no sirve para nada. Entonces, son palabras que vão sendo sembradas em los corazones. Não é um simples comentário, é uma etiqueta. E isto está criando uma identidade das pessoas que nós convivimos. Pero também existem outras palavras. Estou orgulhoso de ti. Te amo. Já dito a las pessoas de sua casa que te ama hoje? Não? Então, se há uma oportunidade, o dia 1 não terminou. Não? Eu te amo. Deus tem um propósito contigo. Profetiza, hermanos, profetiza sobre a vida de tus familiares, su marido, su mujer, sus hijos, padres e madres, aunque a realidade seja distinta. Profetize palavras de bendição, porque há poder em las palavras. Las palavras repetidas em casa formam uma identidade emocional e também uma identidade espiritual. 3. Las palavras podem levantar ou destruir relações. Quantas relações foram rotas por palavras? Agora, quantas relações foram restauradas por palavras? Mira o que diz Colossenses 4:6, Bíblia, palavra de Deus. Colossenses 4:6. Seja vossa palavra sempre com graça, sazonada com sal, para que sepais como deveis responder a cada uno. Então, domínio próprio. Dominar a vida de los demás não é difícil. Difícil é dominar a própria língua. Difícil é dominar nossos próprios instintos pecaminosos. Agora, Santiago disse que a língua pode ser como um fogo. Não? É o que disse Santiago. Uma discussão onde as palavras são mal habladas destrui uma relação. Já tive a oportunidade de falar com famílias que estavam com problemas na relação. E eu tentando buscar o origen de este problema. O problema não estava em el problema. Eu sei que sona muito redundante, pero o problema não estava em el problema. O problema estava em las palavras que veniram depois. ¿Sabe? Se fuera solamente o problema que começou todo, não era mais complicada. Pero em meio a discussões, se calentaram as coisas e foram declaradas palavras que causaram heridas aún maior. Heridas aún maior. Por isso a Bíblia declara que todos nós outros devemos ser
listos ou prontos, listo, pronto, como é a tradução em espanhol, para oír, pero devemos tardar, ser tardio para hablar. Por algum motivo, Deus nos hizo com 2 ouvidos e uma boca. Eu creio, é coisa minha, ¿vale? Eu creio que ele estava querendo nos comunicar algo. 2 ouvidos. Además del oído, uma oreja. Algumas mais grandes, outras mais pequenas. Este é outro tema, não? Pero isso, com 2, para ouvir bem. Pero solamente uma boca. Imagina se nós tivéssemos 2 bocas. Seguramente que elas peleavam entre elas. Cállate, deixa eu falar, tenho que falar, não? Então, hablar menos e oír mais. Esta é a recomendação bíblica. Callar a tempo também é sabedoria, hermanos. Muitos pensam que a sabedoria está em hablar, pero a Bíblia diz que a sabedoria está em callar. Quem tem mais possibilidade de se equivocar-se neste momento? Eu ou vosotros? Eu. Por quê? Porque estou falando. A Bíblia diz que el que se queda callado, hasta el necio se passa por sábio. Porque vosotros fazem assim, me miram com uma cara de sábio. Vou consultar aqui em ChatGPT, a ver se está correto, não? Pero eu que estou aqui hablando, tenho muitíssima mais possibilidade de equivocar-me. Agora, hablar com mansedumbre não é debilidade, é domínio próprio. Terminar uma peleia não é debilidade, é sabedoria. Porque para muitos de nossa geração, o mais sábio é o que habla. Quando a Bíblia diz que o mais sábio é o que escuta. Quantos aún estão vivos, por favor? Certifique que a pessoa que está a seu lado está viva, por favor. Toque, a ver se mueve. Abre os olhos, a boca. Que bueno. 4, ponto de número 4. Deus chama a usar palavras que edifiquem. Mira o que diz Provérbios 15:1. Provérbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Então, se nós devemos corrigir sem humilhar. Corrigir sem humilhar. Confrontar sem destruir. É possível confrontar, mas sem destruir. Exortar sem herir. Se não é que não devemos confrontar, não devemos corrigir, não devemos exortar, pero tudo isto com amor. Em el hogar cristiano, a correção deve venir lleno de graça e amor. Repito, em um hogar cristiano, a correção deve venir lleno de graça e amor. Ponto de número 5 e último ponto, nós devemos utilizar as palavras em el momento correto. Sabe que às vezes não são as palavras, são o time, o momento. Existe tempo e momento adequado para palavras. Eu tenho um acordo com Pamela. Às vezes conseguimos, às vezes não. Nunca criticamos um ao outro em público, porque não é o momento. Não significa que nós não tenhamos nossas discussões, pero em privado. Eu não necessito exponer minha esposa e ela exponer a mim delante de todos, em uma mesa de amigos, por exemplo. Não? Por quê? As palavras serão ditas, pero em um momento correto, em lugar adequado. E muitíssimas pessoas se equivocaram, não porque não tinham a razão. Me dizem, pastor, eu tinha a razão, pastor. E eu digo, eu sei que tu tinha a razão, pero o momento não era apropriado. O momento, o contexto não era apropriado. Además, vosotros sabem que podemos dizer as mesmas palavras cargadas de amor e graça, pero podemos dizer as mesmas palavras cargado com ira e rancor. Isto cambia todas as coisas. Mira o que diz Provérbios 15:23. Provérbios 15:23. El hombre se alegra com a resposta de su boca, e la palabra a su tiempo cuán buena es. Entonces, la palabra a su tiempo, cuán buena es. Entonces, para esta mañana, si usted no recordar todo lo que hablé, todo lo que leí, recuerde una cosa. Recuerde al menos el tema de la predicación. ¿Cuál es?
Ah, já olvidei, pastor. O poder de las palavras dentro del hogar. Se não há nada bueno para hablar, pastor, e quando uma pessoa pergunta a ti acerca de alguém que tu não tem coisas buenas para hablar? Às vezes passa, hermanos, não? Há pessoas que não temos coisas buenas para hablar. Então, nos callamos e não dizemos nada mal, porque não produzirá buenos frutos. A título de conclusão e aplicação em la vida personal de cada um. Então, qual é a aplicação? Deus nos chama esta manhã a examinar o linguagem que estamos utilizando dentro de nosso hogar. Há palavrotas, há palavras, há críticas, palavras que ofendem, palavras que causam heridas. Eu sei que isto passa com homens e passa também com mulheres. Não quero dizer que só os homens fazem ou só as mulheres. Eu sei que passa com os dois. Mas há gente que dentro de casa é um bruto, é um caballo. Aí chega na igreja o pastor e diz: pastor, o diabo está furioso com meu matrimônio. Hermano, a maneira com que você trata a sua mulher, o diabo está de vacaciones. Não tem nenhum trabalho para destruir seu hogar, porque tu mesmo, com essas palavras, lo destrui com as próprias mãos. Há coisas, hermanos, que são o diabo, pero há coisas que somos nós outros. E é muito fácil transferir, trasladar a responsabilidade a outros. Isto aconteceu na primeira família. Quando Deus baja para falar com Adão, que diz ele? La mulher. E a mulher que tu me ha dado. Só faltou agregar, eu não pedi nada. Mira agora o problema. Não? Quando habla com a mulher diz que? A serpiente. Eu creio, coisa de minha cabeça, que a serpiente mirou para um lado, mirou para o outro e disse: sou a última. Só faltou echar a culpa em Deus. Não? Então, é sempre uno trasladando a responsabilidade a uno ou ao outro. Nunca miramos para dentro de nós outros. Então, examine o linguagem que você utiliza dentro de sua casa. É o mesmo que utilizaria aqui na igreja? Se não é o mesmo, há que reflexionar. Eu digo que a barbacoa de domingo por la tarde é tão santa como o culto de domingo por la manhã. Se eu não hablo em la barbacoa de domingo à tarde, ou melhor, se eu não hablo na igreja, não hablo em la barbacoa de domingo por la tarde. Que palavras se escutam mais dentro de sua casa? Palavras de bendição ou palavras de crítica? Pastor, eu vivo solo. Ou sou viúvo, solteiro, divorciado. Qual é a palavra que tu declara acerca de ti mesmo? São palavras de bendição ou de críticas? Porque há gente que não necessita de outro para humilhar, não. Assim consigo mesmo. É uma capacidade tremenda. Não necessita de outro para ofender. Vai declarando palavras de maldição sobre sua própria vida. Então, se esta manhã toma uma decisão de pronunciar e declarar palavras de bendição sobre sua própria vida. Ademais, hermanos, necessitamos romper ciclos verbais destrutivos. Vou repetir. Necessitamos romper ciclos verbais destrutivos. Porque há pessoas que... Outra excusa. Pero isto eu aprendi com meu padre. É que minha casa era assim, pastor. É cultura. Um dia eu falei com uma pessoa que falava palavrotas. Creyente. Não, pastor, é cultura nossa. Nossa cultura é assim. Nos ofendemos. Não? Eu disse, então essa cultura não é bíblica. Esta cultura não é cristiana. E quando a cultura choca com a palavra de Deus, nós outros devemos elegir. Ou nos quedamos com a palavra de Deus, ou nos quedamos com a cultura. Pastor, pero dentro de minha família, essas palavras eram comuns. Pero agora tu eres uma nova criatura, não? E tem a responsabilidade de, a partir de aí, formar uma nova família, com novos princípios e valores. Quizás você cresceu escutando palavras duras, pero Deus te dá a oportunidade, a hora de hablar distinto. Declare bendição diariamente. Sabe, um dos recuerdos que eu tenho de meus padres eram eles orando por mim por las madrugadas. Uma vez eu despertei com meu padre com a mão em minha cabeça. Eu creio que estava expulsando todos os demônios, não? Porque eu me acordei assim e vi que quando eu despertei, meu padre estava declarando palavras de bendição.
Você já se foi por las madrugadas à habitação de seu hijo, declarar bendição sobre sua vida? Você já caminhou por sua casa, declarando bendição em cada rincão de seu hogar? Vamos quedar sobre os pés porque eu termino a hora. Passe o grupo de alabança. Não podemos cambiar o passado, hermano. O passado está em el passado, pero podemos cambiar as palavras de hoje. As palavras podem marcar uma vida para sempre. Palavras ditas com amor podem sanar anos de silêncio que não lograram a sanidade. Tu hogar não necessita mais de gritos, necessita de palavras llenas de vida.